aquele medo sair. O Espírito Santo de Deus se porá sobre vós. Por que, Cauê? Porque não adianta nada querer viver o melhor de Deus e não ter o Espírito Santo. Não adianta nada querer viver o melhor do Senhor e não ter o Espírito Santo. Foi cantado aqui o que vale as preces vazias, as mais brilhantes, as mais bonitas, se não tem a presença do Espírito Santo se porá sobre vós. Aleluia! Glória! De nada adianta. Jesus, antes de partir para o céu, ele falou: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Todos nós conhecemos. Chega em Atos 2 e acontece algo maravilhoso, que e todos foram cheios. Cheios do que, Cauê? Não foi cheio de vento, não foi cheio de palavras vazias, mas todos foram cheios do Espírito Santo do Senhor. E o que aconteceu, Cauê? E começaram a falar línguas repartidas como que de fogo. E do que adiantou, Cauê? Pedro começou a pregar e 3 mil almas se converteram a Jesus, porque o Espírito Santo veio sobre vós. Meu Deus! E o anjo ele fala para Maria que sua prima Isabel estava grávida. Mas é interessante que o anjo ele anuncia a bênção. Mas primeiro, logo em seguida, ele conta 2 coisas que para a ótica humana é situação para cancelar a bênção. Porque ele fala: Maria, tua prima está grávida. Mas julgavam ela como estéril, e ela já tem a idade avançada. Mas aí eu perguntei para Deus, eu falei: Senhor, por que o anjo fez questão de falar isso para Maria? Porque Deus estava explicando que independente do que o mundo colocou, quando Ele quer fazer, a idade não atrapalha, ou a circunstância mundana não atrapalha, o vento não atrapalha, o medo não atrapalha, a depressão não atrapalha, a opressão não atrapalha. Ei, eu quero te dizer, está caindo por terra hoje toda a circunstância que a terra colocou para a tua bênção chegar a você, porque o Espírito Santo, se uma coisa colocar na tua vida hoje, e não vai ter Satanás, Senhor, que vai atrapalhar o agir do Senhor na tua vida. E é interessante quando o anjo ele fala que ela já é de idade avançada, porque nós chegamos num nível hoje que a idade virou parâmetro para tudo. Eu posso dizer isso por exemplo próprio. Nós nos casamos com menos de 20 anos, e o comentário que nós mais ouvimos foi: mas está casando cedo, é muito novo para casar, está perdendo a vida. Ei, eu quero te dizer uma coisa: não tem vida melhor do que a vida no altar. Casamento não é só beijo, festa e festa, não. Casamento é comunhão, casamento é aliança. É por isso que Jesus diz que nós somos a noiva adornada, preparada para subir com Ele. Ele quer compromisso, Ele quer comprometimento, e Ele virá buscar a sua noiva. Ei, eu quero te dizer: o que por mundo é impossível, para Deus é
Deus fala para Jeremias: eis que te chamei do ventre da sua mãe. É um versículo muito conhecido. Mas Jeremias, ele tem a mesma ênfase de dizer: Senhor, ai de mim fazer a tua obra, porque ainda não passo de um jovem, ainda não passo de uma criança. Mas Deus, ele chega para mostrar para Jeremias uma situação que para o mundo talvez seria problema, mas para Deus era só questão de tempo. Porque Deus não fala para Jeremias: então eu vou esperar você crescer, não. Ele não fala: eu vou esperar você amadurecer, não. Ele não fala: eu vou esperar você virar adulto, não. Ele fala para Jeremias: Jeremias, para de questionar. Por que, Deus? Porque onde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar tu falar, tu falarás. Onde eu colocar a planta do teu pé, tu vai pisar, Jeremias. Por quê? Porque eu te separei. E o melhor, te designei. Profeta, 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 profeta. Eu sou a minha boca pra te dizer nessa noite. Eu estou impulsionando. Profeta, profeta, profeta. Eu estou separando profetas na minha E o anjo ele cita. É interessante que ele usa um termo muito bom. Ele fala: a quem julgavam estéril. E basicamente, quando o anjo ele usa esse termo, ele está mostrando para Maria, estavam julgando ela estéril, mas agora não estão mais, porque eu, o Senhor, coloquei o embrião da promessa. E o anjo ele fala: julgavam ela estéril. E naquele tempo é comum de vermos aquilo ali acontecer. Nós podemos tirar, por exemplo, Samuel, 1 Samuel, no seu capítulo de número 1. Nós vemos a história de Ana. E Ana ela era estéril e Penina não. E todo ano Eucana subia para entregar o seu sacrifício, e Penina caçoava e tirava sarro de Ana, pelo simples fato de Ana não ter filhos. O foco de Penina ali não era ser apenas melhor que Ana, não. Ela queria a posição de Ana. Por quê? Porque Eucana tinha filho com Penina, mas a promessa não estava com Penina, a promessa estava no ventre de Ana. Estavam julgando Ana estéril, mas quando a Ana entendeu que aquilo ali não era só uma criança, aconteceu com Samuel a mesma coisa que aconteceu com Jeremias. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Por quê? Senhor, me dá este filho, mas ele não vai ser meu. Eu vou entregar ele, porque eu sei que quem me deu foi o Senhor. Ana entendeu que o filho não era para ela, mas era para se cumprir a vontade de Deus. Eu quero te dizer nessa noite: Deus vai te dar, mas é para engrandecer a Ele. Para de achar que a sua vez é sua, lembra dele. Para de achar que é seu, lembra dele. Ele é o Senhor. E quando nós vemos o encontro de duas mulheres, Isabel, uma mulher estéril de idade avançada, Maria, uma moça virgem, e chega a ser até um pouco estranho, porque Isabel outrora tinha passado a vida inteira sabendo que não poderia ter filho,
Mas há 6 meses ela já estava gerando. Mas Maria, ela poderia ter filhos, mas ainda não tinha, porque Deus estava preparando o momento certo de colocar Jesus na vida daquele povo. Mas algo interessante que nós podemos citar aqui nesse texto é que Isabel, sendo a prima mais velha de Maria, ela começa a gerar João Batista. E João Batista, bem sabemos nós, que é o precursor do caminho de Cristo. Jesus mesmo falou que ele abriria o caminho. Mas é interessante que Isabel gerava o precursor do caminho, mas Maria estava vindo para ajudar com o caminho no seu ventre. Não, eu vou te explicar para você entender. Jesus, quando ele está na terra, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ei, Deus preparou a Isabel para poder gerar quem prepararia o caminho, mas o anjo desceu na terra para colocar na vida de Maria o dono do caminho. Ei, é Deus dizendo: eu vou mostrar o caminho, eu vou mostrar o percursor do caminho, mas quando o caminho chegar, não esqueça do alvo que é o céu. Ei, Isabel estava gerando aquele que iria preparar a estrada para Jesus, mas Maria estava chegando em Judá com Jesus. Maria já estava chegando com Jesus, e Maria estava com Jesus, mas que ela tinha acabado de acontecer. Ei, ele é o Deus de hoje, ele é o Deus de agora, é o Deus de amanhã, e será eternamente. Ei, ele não precisa estar em carne e osso, porque ele é Senhor. E é interessante dizer isso, porque, segundo os estudiosos, assim que Maria recebe a notícia, ela prepara as coisas e toma caminho à casa de Isabel. O caminho aproximadamente seriam de 150 quilômetros para uma mulher grávida ir andando, porque naquele tempo não tinha nenhum dos recursos que nós temos hoje. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha ônibus, ou ia andando ou não ia. E Maria, ela se levanta, porque a palavra fala: e imediatamente Maria foi ter com Isabel. Numa lógica básica, andando 150 quilômetros, se você andar 4 horas por dia, você levaria cerca de 4 a 5 dias para conseguir chegar nessa distância. Imagina Maria andando todo esse tempo para chegar à casa de Isabel. E é muito interessante falar isso, porque ela estava chegando com Jesus. Jesus não estava nem formulado, Jesus não tinha nem crescimento uterino, Jesus não tinha nem nascido, mas João Batista no ventre. A palavra fala que Isabel, ouvindo a voz de Maria, o bebê começa a se mexer dentro do ventre. E além disso, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque aonde Jesus chega, algo tem de acontecer. Aonde Jesus pisa, algo vai acontecer. Aonde Jesus está, algo vai acontecer. Aonde Jesus se encontra, inimigo tem que bater em retirada. Aonde Jesus chega, laço de morte é quebrado. Aonde Jesus, Jesus,
que independente de como for e onde for ele está. João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele, o Verbo, o Rei, o Santo do Santo, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, o Médico dos Médicos, advogado dos advogados, o Alfa, o Ômega, princípio, o fim, o que era, o que é, o que há de vir, o extraordinário, Jeová Nissi, Jeová Ramá, Jeová Shalom. Ele estava lá no Éden, ele estava no Calvário, ele estava na cruz, ele estava no primeiro dia. Ai. Ele estava no segundo dia, feito do túmulo lacrado, a pedra selada com anel, mas no terceiro dia, Maria chega na porta do túmulo, é tudo aberto, mas aí, aquele anjo faz a pergunta: por quê? Por quê? Ei, Maria, ele não está aqui. Por quê? Porque já ressuscitou. E é muito interessante isso, meu Deus. Jesus, quando João ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. É muito interessante quando João ele fala isso, porque nós bem sabemos que sem Jesus nada adianta, que sem Jesus nada vale a pena. Tudo perde o sentido se não tiver Jesus. Mas isso que eu estou dizendo não é só o que está escrito aqui no livro de João, porque João veio depois de muito tempo, João no Novo Testamento. Mas mesmo antes de João poder insinuar que o Verbo estava com Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, teve um homem lá no livro de Levítico que mesmo antes de sair do lugar teve a coragem de olhar para Deus e dizer: Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não estiver comigo. Ei, Moisés não viu Jesus em carne e osso, Moisés não viu Jesus preso no madeiro, Moisés não viu Jesus ressuscitar o terceiro dia, mas ele já tinha entendido: Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não estiver conosco. Ei, isso daqui é muito lindo. Se você não pegar meu Deus do céu, ei, Moisés entendeu que de nada ia valer chegar em Canaã sem a presença de Deus. Eu
Deus. Se Deus não estivesse naquela funda, Davi não matava o gigante. Se Deus não estivesse com Moisés à beira do mar, o mar vermelho não ia se abrir. Se Deus não fosse Deus na vida de Jó, Jó não aguentaria. Se Deus não fosse Deus na vida de Jeremias, Jeremias não ia pegar 40 anos sem resposta. Se Deus não fosse Deus na vida de Isaías, Isaías não teria o céu aberto. Se Deus não fosse Deus na vida de Daniel, Daniel ia morrer na cova dos leões. Se Deus não fosse Deus na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo consumiria os três. Se Deus não fosse Deus, eu e você não tinha chegado até aqui. Mas essa presença fez você chegar aqui hoje. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica essa presença. Então, o anjo desce a Maria e anuncia: serás mãe do Salvador do mundo, serás mãe de Jesus. E é interessante que Deus usa anjos para fazer a mesma comunicação, mas para pessoas diferentes. Ele usa o anjo para falar para Maria que Maria seria a mãe de Jesus, mas ele usa o anjo para falar com Zacarias que sua mulher iria engravidar. E quando ele anuncia a Zacarias ele tem uma atitude diferente de Maria, porque Maria ela fala: eis aqui a tua serva, faça comigo conforme a tua vontade. Mas Zacarias não. A primeira atitude de Zacarias é: mas minha esposa, de idade avançada e estéril, ter um filho. Então o anjo fala para ele: já que não creu, vais ficar mudo. E daí a diferença: quem se põe a ouvir a voz do Senhor está propício a receber a promessa, mas quem se opõe a duvidar vai até receber, mas o Senhor vai fazer entender o processo. É Deus mostrando para Zacarias: para de duvidar do que eu falei, para de duvidar do que eu mandei falar, para de duvidar do que eu mandei abençoar, porque eu estou mandando. Ei, enquanto tu não para de duvidar, teu Deus não chega para abençoar. Mas quando tu se põe na presença, o céu se abre, a bênção desce e o poder de Deus se manifesta. Ei, não é noite de te perguntar por quê, é noite de falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, faça conforme a tua vontade. E Deus ele pode fazer infinitamente mais, infinitamente melhor do que eu e você imagina. Eu penso pequeno, eu penso no amanhã, eu penso no daqui a pouco, mas Deus já está vendo o futuro. Ei, muitas das vezes nós queremos encurralar Deus na parede e falar para Ele: faz só o pequeno que eu estou querendo. Mas Ele me usa para te dizer que o processo não é para te matar, mas é para te dar o melhor, é para te entregar o melhor, é para colocar na tua vida o melhor que eu preparei, que eu separei, que eu selecionei.
vamos estudar, vamos para o trabalho. E Deus está ali conosco. Hoje em dia eu costumo falar não é a verdade. Nós temos livre acesso para Deus, mas dependendo da situação que nós estamos, Deus não tem o livre acesso para com a gente. E eu falo isso porque a experiência é própria. Quantas das vezes achamos que tudo vai por água abaixo e esquecemos daquele que realmente nos trouxe até aqui? Quantas das vezes nós achamos que para nós não tem mais saída, para nós não tem mais jeito, para nós não tem mais solução? Mas tem uma palavra que eu gosto de usar, que está em Mateus 6:6, e ela diz assim: entre no teu quarto, feche a porta. Não precisa postar no Instagram o teu problema, não precisa postar no Facebook, não precisa postar no WhatsApp, não. A palavra fala: feche a porta, conta em segredo, porque Ele, somente Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, porque Ele vai te honrar, porque Ele, para Ele, são todas as coisas. Ei, eu quero te lembrar, quando entrar no teu quarto, pede para Ele, lembra dele, do teu secreto, porque Ele vai te honrar. E Maria, ela chega à casa de Isabel, e a palavra fala que ela chegou à casa de Zacarias e imediatamente foi saudar a Isabel. Isabel, quando ouve a saudação de Maria, o bebê agita assim em seu ventre. E é algo interessante, porque hoje em dia é normal o bebê se mexer no ventre. Ele mexe para lá, mexe para cá, chuta daqui, chuta dali. Mas naquele tempo, o pouco que o bebê se mexia era muito. Mas quando chegou Jesus, João Batista naquele ventre já tinha entendido que estava chegando na casa da mãe dele o dono do caminho, o dono do milagre, o dono da verdade. Ah, Cauê, mas João Batista é só isso, quer mais o quê? Escolhido para preparar o caminho de ninguém mais nem menos que Jesus. Então ele se agita no ventre como um sinal, mostrando para Jesus, mostrando para Isabel, mostrando para Maria, que passou 6 meses, mas a promessa estava viva. Passaram-se 6 meses, a promessa está de pé. Passaram-se 6 meses, a promessa não tinha morrido. Ei, pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Se Deus quiser cumprir os últimos dias, Ele vai fazer, porque a promessa vai chegar. A promessa vai se cumprir na tua vida, diz o Senhor. E é interessante dizer isso, porque o tempo dele não é o meu. O tempo de Deus não é o nosso. E como eu falei, às vezes a gente quer as coisas para ontem, mas Deus está preparando a gente para o amanhã. Isso aqui é muito forte. Às vezes a gente fala: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero mais isso, eu quero mais isso. Mas Deus está te perguntando nessa noite: você está pronto para receber tudo isso que você está me pedindo? Mas Senhor, eu quero. Você querer não é sinal da promessa se cumprir no momento certo, na hora certa, no dia certo. Você vai estar no lugar certo.
criticar, muita gente quer questionar.